Em Boa Companhia já está de volta e agora o nosso momento de saúde, apresentado pela Farmácia de Manipulação Terapêutica. A gente está ao vivo e você pode ligar 3941-8803, que eu vou conversar hoje com o Dr. Gustavo Crosio, que é urologista, e também você pode participar desta conversa ligando para 3941-8803 e concorrer a um brinde, um presente da terapêutica, que hoje dá para você um filtro solar para você que ligar aqui. Bom dia, doutor. Bom dia, Obrigada Mariana. pela Tudo sua bem? participação. Eu que agradeço pelo convite. E hoje a gente fala sobre uma coisa que assusta os homens, muitos homens têm medo, alguns têm receio, que é a próstata, né, doutor? Perfeito. Então vamos falar sobre a próstata. Bom, primeiro vamos explicar para as é a mulheres que acompanham Em Boa Companhia, para os homens, o que é a próstata, né? Porque às vezes todo mundo a gente fala, fulano estava com câncer de próstata, problema na próstata, mas ninguém sabe onde fica nem o que é, né? Então vamos lá. A próstata, ela é uma glândula, como todas que nós temos no corpo, que fica na saída da bexiga, entre a bexiga e a uretra. Ela fica bem na base da bexiga. É uma glândula como se fosse assim, vamos supor, a amígdala. A amígdala é uma glândula também. Então é uma glândula que tem a função sexual masculina. A próstata, ela faz o nutriente para o espermatozoide, né? O que a gente ejacula, 90% é secreção prostática. O líquido seminal, que é o líquido prostático, é o meio que nutre os espermatozoides. Eles são bebidos nesse líquido, para poderem fertilizar. Então ela tem essa função reprodutora. Com a idade, a próstata, como todas as outras glândulas, diminui a sua função. E aí começam alguns problemas que nós vamos ver ao longo dessa entrevista. E o doutor trouxe uma ilustração da próstata para que a gente possa entender direitinho o que é. O que é uma próstata? Então, eu trouxe uma próstata, que na realidade parece uma tangerina, mas é uma próstata. Passei no supermercado e comprei agora cedo. Uma próstata fresquinha. Ou é uma tangerina e parece uma próstata, ou é uma próstata e parece uma tangerina. Elas se assemelham. Ela é mais ou menos do tamanho menor, o tamanho de uma avelã, mas esse formato, né, o formato de uma tangerina. Ela envolve a uretra. A uretra, aqui está a bexiga, aqui está a próstata, aqui continua a uretra. A uretra, ela passa no meio da próstata. Então aqui está a bexiga, aqui está a próstata e aqui está a uretra. Aqui continua com a uretra peniana. Se a gente abrir a próstata, nós vamos ter que a próstata é como a tangerina. Ela tem a casca, que é a cápsula prostática, os gomos, que são os ductos prostáticos, as glândulas prostáticas, e essa secreção, que é a secreção prostática. Então nós temos doenças que atingem toda a próstata, pegando a cápsula, e temos doenças que atingem só as glândulas, fazendo com que as glândulas aumentem, mas a cápsula fique intacta. E como a uretra passa aqui no meio, como nós acabamos de ver, qualquer aumento prostático comprime a uretra, é uma compressão mecânica mesmo. E essa compressão mecânica que dá os distúrbios urinários. Então esse seria o primeiro sintoma que o homem sente quando tem algum problema na próstata? A primeira queixa dele é alguma disfunção ali na hora de urinar? Então, a próstata ela pode ter 3 tipos de problemas mais sérios. Um é a infecção, que é chamada prostatite. A prostatite é como se fosse uma amidalite aguda, em que ele tem febre muito alta, como a amidalite, dor para urinar, porque ela comprime a uretra e contrai para urinar e dói. E é uma doença infecciosa aguda que tem que ser tratado com antibiótico. Ela comete mais pessoas jovens e atinge o adulto também, mas no adulto mais jovem é mais comum a gente ter prostatite. E é curável com antibiótico terapia. O que causa uma prostatite? É uma infecção bacteriana. As bactérias entram no corpo da gente através de portas de entrada, que pode ser orofaringe, traqueal, pulmonar, urinária, muito comum prostatite por infecção urinária, e se alojam na próstata causando uma infecção. Então você pode ter uma prostatite por infecção urinária, que são as mais comuns, e prostatite de causa hematogênica, o germe veio pelo sangue, né? Então ela atinge a próstata e dá essa inflamação aguda
que o paciente de uma hora para outra começa a ter dor para urinar, distúrbio urinário, febre muito alta, desconforto perineal, e a gente, pelo exame de sangue de urina, identifica rapidamente prostatite, faz o exame prostático, é uma prostatite, o tratamento é com antibiótico terapia e fica curado. Uma infecção urinária, então, uma cistite, pode evoluir para uma prostatite? Pode. Muitas vezes você não tem uma cistite isolada, mas uma cistoprostatite. Não só a bexiga, como a próstata, os dois estão comprometidos. Depois de uma certa idade, acima dos 40, 45, 50 anos, mais ou menos, em média, varia de pessoa para pessoa, de tipo físico para tipo físico, de raça, de diversos fatores, a próstata começa a crescer um pouco. Né? Ela cresce, essas glândulas aqui é que vão crescer e vão se hipertrofiar. São as próprias glândulas que crescem, elas aumentam de tamanho. Com a idade do homem, a próstata vai aumentando. Exatamente. Ela deixa de ter função reprodutora e ela começa a aumentar as próprias, não se cria outras glândulas. As mesmas glândulas começam a aumentar e ficam maiores, o líquido dentro delas aumenta, como se fosse um cacho de uva que estão com as uvas bem cheinhas. Né? Então elas começam a aumentar, esse aumento é para todos os lados, é para baixo, é para cima, entrando dentro da bexiga, para as laterais e para o meio. Quando é muito para o meio e muito para dentro da bexiga, ele começa a ter, então, sintomas urinários. Por quê? Porque a urina já não pode sair com facilidade. Ele começa a ter dificuldade para urinar, a urina começa a ter uma certa dificuldade para sair. Por quê? Porque ela está comprimida pela próstata. Esses sintomas, inicialmente, são leves. Ele sente. A gente pode ter dois tipos de sintomas. Um sintoma mais chamado irritativo ou sensitivo, em que a próstata não está tão grande, mas ela está muito sensível, ele tem vontade de urinar com mais frequência, acorda à noite com mais frequência para urinar, tem uma urina um pouco, uma urgência urinária, quando dá vontade de urinar e precisa urinar logo, não consegue segurar muito, são sintomas mais sensitivos, irritativos. E tem os sintomas mais obstrutivos, quando ela obstrui mesmo e o jato urinário fica um pouco mais fraco, perde um pouco a pressão de saída e se forma a urina residual, quer dizer, ele urina, porque a bexiga, a gente urina por dois mecanismos. Um, em que a gente relaxa a musculatura perineal e a bexiga se esvazia uma parte. Depois a gente contrai ativamente o músculo da bexiga para esvaziar o resto. Ela esvazia, contrai, mas sobra um pouco de urina, porque aquele pedacinho de próstata que cresceu para dentro da bexiga fica como se fosse uma rolhazinha. E ela não sai urina direito da urina residual. E a bexiga, de tanto fazer força, ela vai se dilatando um pouquinho. Mas como esses sintomas são perfeitamente sensíveis, você sente que tem alguma coisa diferente, ele vai ao médico. É hora de ir ao médico, o médico identifica. E esse sintoma pode ser tanto uma coisa que tenha um tratamento simples, como uma coisa complicada. Exatamente. É isso que a gente vai... No início, então, ao primeiro início dos sintomas urinários, ele já deve ir ao médico. Porque no começo o tratamento é clínico, a gente consegue com medicações específicas relaxar a musculatura prostática, fazer com que a próstata não fique tão durinha, não comprima tanto, ela se relaxa. Medicações que diminuem um pouco esse crescimento glandular, elas fazem com que a glândula a gente consegue diminuir 20 a 30% do crescimento glandular, ela diminui um pouco o volume, deixa de comprimir e fica um esvaziamento da bexiga mais fácil. Então, no início, a gente trata clinicamente. Depois de uma certa fase, quando ela já cresceu muito, o tratamento é cirúrgico. Mas aí, nós temos dois tipos de tratamentos cirúrgicos. Quando a próstata, cujo peso normal é em torno de 20 gramas, no adulto jovem, 20 anos, no adulto de 30 a 35 anos, ela pode chegar perfeitamente a 30, 35 gramas. E aos 40, 45 anos pode chegar a 40 gramas, sem ter sintomas nenhum ainda. Quando ela cresce muito, 50, 60, 70 gramas, 80 gramas, a gente pode fazer uma cirurgia pelo canal, pela uretra. Então a gente faz a cirurgia e tira todas as glândulas que estão crescidas para dentro da uretra. A gente faz um túnel bom na uretra para ele urinar. Tira aquele lobo que está entrando dentro da bexiga, faz uma ressecção pela uretra, chamada ressecção transuretral. A gente tira todo aquele segmento, aquele bloco, a próstata continua a casquinha,
que é a cápsula, continua glândulas em volta, mas a gente faz um orifício muito bom.